E para você que gosta de luta, hoje tem jiu-jitsu. Acredite se quiser, mas o jiu-jitsu, que também é conhecido como arte suave, nasceu na Índia e era praticado por monges budistas. Preocupados com sua autodefesa, eles desenvolveram esta técnica baseada no equilíbrio, nas articulações do corpo e nas alavancas, evitando assim o uso de forças e armas. Dos monges, o jiu-jitsu percorreu a Ásia até chegar ao Japão, e os mestres japoneses começaram a percorrer o mundo ensinando sua arte. Foi assim que um deles conheceu Gastão Gracie, lá em Belém do Pará, no ano de 1915. O filho mais velho de Gastão, Carlos, aprendeu a técnica com o japonês. E franzino por natureza, encontrou no jiu-jitsu uma realização pessoal. Ele se profissionalizou e difundiu a luta pelo Brasil, ensinando-a também a todos os seus irmãos mais novos, entre eles Hélio, o criador do jiu-jitsu brasileiro, que hoje é exportado para o mundo inteiro, inclusive para o Japão. Mas os grandes feitios da família Gracie não pararam por aí. Em 76, Rose Gracie derrotou um mestre do karatê que propôs um desafio entre sua arte e o jiu-jitsu. E em 90, Rorion Gracie revolucionou o mundo das artes marciais ao criar o UFC, o primeiro dos campeonatos de vale tudo, hoje conhecido como MMA. Quem vai nos contar um pouco mais sobre essa arte suave é o Mineirinho, que é professor e campeão pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu. Mineirinho, a aula que sempre foi cheia desse jeito, ou de uns tempos para cá esse esporte está mais em voga? Graças a Deus a aula nossa está sempre cheia, mas de uns tempos para cá a visão do jiu-jitsu tem mudado bastante. Com MMA, mostrando que o jiu-jitsu é uma luta de competição, uma luta já bem mais vista. Mas no MMA, me corrija se eu estiver errado, que eu sou meio leiga nessa coisa de luta. Eles podem lutar de tudo, é isso? Quase tudo, quase tudo. Não, tem muitas coisas que não podem, dedo no olho, chuto na genital, entendeu? Tem algumas regras que não pode. Várias artes marciais são válidas, mas as pessoas usam basicamente só jiu-jitsu, com elas têm ganhado tudo. Hoje em dia sim, hoje em dia sim. Hoje em dia todos os lutadores de várias modalidades, eles têm que saber um pouco de chão. Não adianta ser só específico na própria arte, tem que saber um pouco de chão. Como é que você acha que os lutadores de jiu-jitsu têm sido vistos hoje em dia? Hoje em dia está muito profissional. Além de ter os campeonatos de jiu-jitsu, valendo premiação alta, tem os campeonatos de MMA, então está profissionalizando o esporte, graças a Deus, né? E você acha que houve uma mudança de como esses lutadores eram vistos antigamente? Muita. A mídia, ela tem nos ajudado muito nessa parte. Igualzinho vem trazer o MMA para a rede aberta, isso tem ajudado demais a estar divulgando o esporte. Não só mostrando os pitboys, os brigões, e sim mostrando o lado positivo do esporte. Eu ia chegar nesse ponto, porque por um tempo o lutador de jiu-jitsu ficou vinculado a pitboy ou gente que brigava muito nas ruas. Isso não é uma realidade, né? Não, nenhuma. Hoje em dia, os pitboys e os brigões de rua são os que são menos lutadores, são os menos que frequentam a academia, os que vai menos no tatame, que segue a doutrina do esporte, independente, seja jiu-jitsu ou outra modalidade. Porque aqui dentro tem uns professores que ensinam a doutrina, a disciplina, até ajuda no caráter do atleta. Como toda arte marcial, então ela vai além da prática, ela tem uma doutrina, uma filosofia de vida que tem que ser seguida, é isso? Isso. Igual a gente trabalha muito o jiu-jitsu como o segmento da família, o segmento da casa do atleta. Chega aqui, aí conversa com o professor, tem aquele diálogo entre aluno e professor. Então acaba se tornando uma expansão da casa dos atletas. Sendo assim, então, você acredita que o jiu-jitsu ele pode ter um trabalho social muito forte? Pode sim, e tem sido feito. Hoje em dia tem várias equipes que fazem um trabalho social muito grande. A equipe nossa tem um professor, um dos instrutores, que é o Tiger, ele faz um trabalho social. Ele leva o jiu-jitsu para as escolas assim, de baixa renda que não pode pagar a academia. A gente tem levado o jiu-jitsu às escolas. Para finalizar, qual a importância do jiu-jitsu na sua vida? Tudo. Aqui é como se fosse, eu pus esse aqui como minha vida, meu segmento. Igual meus atletas são tratados igual filho, são meus filhos mesmo. Então aqui não é nem expansão da minha casa, é minha casa aqui. E na aula vê-se de tudo um pouco, homens fortes, homens magros, mulheres e adolescentes, o que mostra que no jiu-jitsu tamanho não é documento.
Achei uma colega de trabalho no meio da aula de jiu-jitsu e vou aproveitar a nossa intimidade. Alice, há quanto tempo você já faz jiu-jitsu? Eu faço há 5 meses já. E o que ele mudou na sua vida? Fora o cardiorrespiratório que eu tô vendo aí que vai muito bem. Tá bem. Na verdade, eu era muito sedentária, né? Sempre dava prioridade pro trabalho e sempre esqueci da saúde. Aí, depois que comecei a fazer jiu-jitsu, o ritmo melhorou 100%. Dores nas pernas, quando eu subi a escada, melhorou demais. Respiração tá boa. E já teve alguma situação em que você teve que mostrar a sua fúria e mostrar que você já sabe lutar jiu-jitsu? Ainda não, mas quem sabe. Na hora que precisar... Eu antes não fazia nada, só estudava. Falei, mãe, eu quero fazer um esporte. Aí o primeiro dia eu vim, tal, gostei. Falei, é isso que eu quero, vou aprender a lutar, jiu-jitsu. E aqui ficou? E aqui fiquei. Tem 1 ano que eu tô aqui, já fez 1 ano. E no caso, você já teve que usar assim, as suas habilidades de jiu-jitsu na rua em alguma situação ou tá tudo ainda na cabeça? Não, nunca. Quanto mais aprende, menos quer usar. É. Bater assim na rua mesmo, nunca lutei, nunca bati em ninguém. Ainda bem que não precisou, né? Não precisa. Caio, há quanto tempo você já pratica o jiu-jitsu? Eu pratico desde os 13 anos de idade. E o que mudou na sua vida desde que você começou a praticar? Cara, assim, na realidade, eu sempre fui muito ativo, hiperativo, na verdade. E então o jiu-jitsu dava tirava um pouco do meu gás, né, que tinha diariamente em casa e tudo. Mas mudou muito. O meu jiu-jitsu, pra mim, é minha vida. Eu gosto demais. Já teve que recorrer ao jiu-jitsu em alguma situação na rua? Se eu falar que não, eu vou estar mentindo, né? É claro que a gente que luta profissionalmente, a gente não deve brigar na rua, mas eu também não vou apanhar. Se tiver que usar, a gente usa, né? Você mantém mais a calma, você sabe o poder que o jiu-jitsu te proporciona, então você acaba evitando qualquer tipo de confusão, então acaba ficando mais tranquilo. E com o boom do MMA, o jiu-jitsu tem se difundido ainda mais. Afinal, neste torneio onde se pode apelar para qualquer tipo de arte marcial é que os lutadores percebem a superioridade desta arte suave. Você compete profissionalmente o MMA. Quanto de jiu-jitsu você usa nas suas lutas de MMA? Posso falar uns 70%, mais ou menos. Por aí, uns 70%. Para mim, o jiu-jitsu é a minha base, né? Então, eu uso um pouquinho do jiu-jitsu, um pouquinho do judô. A parte em cima, eu tenho um professor muito bom que me treina a parte de Thai e tudo, mas a gente eu tento usar o mínimo possível, jogar na área que eu me sinto confortável, né? Que é o jiu-jitsu, no chão. 70% é muita coisa. É muita coisa, com certeza. Para você que não entende muita coisa do jiu-jitsu e acha que esse eterno agarra-agarra não faz o menor sentido, bem, digamos que isso daqui está mais comparado para um jogo de xadrez. Mineirinho, você consegue me explicar essa comparação que as pessoas fazem do jiu-jitsu a um jogo de xadrez? Sim, porque o jiu-jitsu é feito de golpes, movimentações, jogadas. Sempre há jogadas do oponente. Um faz uma jogada, um faz a defesa. Um faz jogada, um faz uma defesa. Até haver o checkmate da partida ou da luta, do combate. O checkmate seria a imobilização total do adversário. Isso mesmo. O que acontece na luta, começou em pé, igual os dois estão aqui. Começou em pé, o ataque de um desses seria uma queda. Um vai e faz a projeção. A queda já é uma pontuação. Caiu na lateral. O de baixo tenta a reposição, que já é a jogada dele. Fez a defesa. O de cima, aí vai tentar uma passagem de guarda, que é um ataque dele. Passou a guarda, veio para a lateral e seja uma estabilização. Isso já é uma tentativa de checkmate? Já é uma tentativa. Dali, a projeção dali vai para o joelho na barriga, tenta uma montada, conseguiu uma montada. Daí ele já está com o jogo bem mais à frente. Aí é o checkmate, que seria um armlock. Dali houve a desistência do oponente, ele bateu. Na hora que ele bater ali, bateu, checkmate. Acabou a luta. Entendeu? E quando a pessoa se defende, isso também vale ponto ou não? Dependendo se a defesa foi bem eficaz, vale uma vantagem. Os pontos é de queda, passagem de guarda, joelho na barriga, montada, aí é contado os pontos. Mas o checkmate, que é finalização, vale acima de qualquer ponto.